Oi, eu sou a Rúbia e você está ouvindo o podcast mais empoderado de mulheres em tech. E hoje nosso episódio realmente vai contar uma história. Dados contam histórias. Eu gosto muito dessa frase porque ela parece simples, mas ela diz muita coisa. Os dados ajudam a entender comportamentos, validar hipóteses, reduzir incertezas, mas sozinhos eles não fazem muita coisa. Um número sozinho ele é apenas um dado isolado, mas a gente precisa questionar o que é que esse número está querendo me dizer. A gente vive em um momento em que toda ferramenta consegue gerar um relatório, toda empresa fala da cultura de dados, toda vaga de produto pede experiência com métricas, mas será que medir é o mesmo que entender? Ou será que em alguns momentos estamos apenas acumulando indicadores sem saber muito o que fazer com eles? É sobre isso que vamos conversar hoje, como construir uma cultura em que dados ajudam o time a fazer perguntas melhores, a priorizar com mais clareza e aprender muito mais rápido. E para isso vamos percorrer o caminho que começa lá no conceito, apenas passando pelos principais erros de OKR e KPIs, chegando nas armadilhas de interpretação e terminando num lugar muito prático, que é como isso aparece em processos seletivos de produto. Para enriquecer nossa conversa, hoje eu recebo a Ana Liberato. Ana, ela tem mais de 5 anos de experiência em tecnologia, atuação em Produtos Operation e gestão de produtos digitais. Ao longo da carreira, tem utilizado dados para estudar processos, apoiar decisões e conectar as necessidades dos usuários e os objetivos do negócio. Foi também finalista do Prêmio Young Leaders 2021. Antes da gente começar, vamos falar de quem está apoiando a evolução da comunidade de mulheres de produto. Esse episódio é patrocinado pelo maior banco da América Latina, o Itaú. No Itaú, o cliente está no centro de tudo. É assim que o banco vem se transformando ao longo dos últimos 100 anos em uma das maiores referências em produto no país. Para sustentar essa evolução, o Itaú criou um jeito próprio de trabalhar com produtos, o jeito Itaú de produtar, que é o Product Operation Model do banco. Nada mais, nada menos como a forma que o banco pensa, constrói e evolui seus produtos. O jeito Itaú de produtar cria um ambiente onde o aprendizado faz parte da entrega. Testar rápido para ganhar velocidade, aprender com o cliente para chegar no produto certo, evoluir plataformas para escalar com eficiência e construir soluções que geram valor real para milhões de pessoas. E tem uma curiosidade para você. Hoje, o Itaú tem mais de 1.000 profissionais de produto construindo soluções que impactam milhões de clientes todos os dias. Se você quer saber mais como é trabalhar com produto no Itaú, acesse carreiras.itaú.com.br/produto. Seja muito bem-vinda, Ana. Se apresente para a nossa audiência, por favor. Obrigada, Rúbia. É um prazer estar aqui, muito feliz com esse convite e falar de um tema que eu gosto bastante, assim, e tem sido muito recorrente na minha vivência agora como ProdOps, né? Então, falando um pouquinho de mim, eu sou do Ceará, né? Sou de uma cidade do interior ali de Fortaleza. Sou formada em administração, tenho especialização em gestão de pessoas e liderança executiva. Já trabalhei na parte de RH, de qualidade, e aí migrei para produto, né? De fato, ali na área de tecnologia. Vai fazer uns 6 anos agora, nesse ano, 2026. Então, basicamente isso, né? Venho desde então ali, sou cria de CS, então passei por CS, implantação, até chegar a produto, o que foi muito enriquecedor também na minha trajetória. Então, Ana, para começar, vou te fazer logo uma pergunta provocativa, tá? Quando é que você começou a perceber que trabalhar orientado para dados era muito mais do que acompanhar apenas indicadores? Pronto. Vou voltar um pouquinho no tempo da minha trajetória, brevemente também, não me estender muito, mas durante o ensino médio, né, eu fiz escola técnica e eu fiz logística. Então, lá foi o meu primeiro contato ali com a importância dos dados dentro do mercado de trabalho, né? E aí, quando eu fui para a administração, que eu iniciei, eu sempre fui muito engajada em projetos extracurriculares e entrei na empresa Júnior, o que foi realmente, assim, divisor de águas durante esse período da universidade, né? Consegui ter experiências práticas e tive contato com OKRs, né? Com essa metodologia de OKRs. E na época, lá em 2015, 2016, foi mais ou menos essa época, eu comecei a implementar junto à EJ, né, ali alguns indicadores dentro da metodologia OKR. Então, a partir de então, com essa experiência prática, mesmo dentro da universidade, eu já comecei a entender a importância ali
da gente metrificar, da gente ter uma estratégia e ter dados para basear ali das nossas ações, né? Desde então, né, falando desse meu histórico, dessa minha trajetória anterior, eu sempre tive muito essa vertente, né, de aprender novas metodologias e tentar implementar onde eu estivesse, né, nesse caso dentro da empresa Júnior. E desde então eu passei ali também por uma experiência como coordenadora de qualidade e RH, então eu trabalhei muito com NPS, com métricas de qualidade, né, indicadores nesse sentido. Então, sempre foi muito presente, né? E sempre foi algo que eu gostei bastante de estudar também sobre. Boa, Ana. Sua trajetória é bem interessante em empresa júnior. Eu também participei de empresa júnior, mas não foi em administração. Eu concordo que empresa júnior realmente enriquece muito porque mimetiza, né, as situações que você vai ter no mercado de trabalho. Então, você já tem uma longa trajetória realmente de acompanhamento de métricas, de números e tudo que você já falou pra gente. É muito comum, Ana, a gente ouvir muito que a gente tem que ter um comportamento data-drive, né? Que a gente precisa sempre ser norteado por dados, né? Os dados têm que contar uma história e tomar decisões a respeito deles a partir da análise que vamos fazer daquilo. Na sua experiência, aí, que é bem enriquecedora, qual foi o maior sinal que um time estava criando números, mas que eram indicadores totalmente irrelevantes, que eram apenas um número isolado, que não contavam história alguma, ou que não serviam para nada, não mexiam no ponteiro ali de produto ou do negócio? Então, essa até é uma pergunta interessante que me faz refletir justamente dentro dessa minha trajetória, momentos que eu percebi que realmente aquela decisão que foi tomada ali sobre aqueles indicadores, né, não fizeram sentido. Então, um exemplo que eu consigo puxar da minha memória é quando são definidos ali quais são os números que a empresa deseja, né? Todo mundo concorda durante a reunião, durante as decisões, dão um trabalho danado para que a gente consiga, de fato, estruturar uma forma de acompanhamento, estruturar ali como a gente vai, de fato, acompanhar aqueles números, entender se a gente está dentro ali da estratégia que a gente acordou ali todo mundo junto, mas no final das contas, eles não movimentam nenhum comportamento, né? Como, por exemplo, a gente faz o análise, né, acompanhamento, identifica que os números cresceram ou os números diminuíram, mas isso não torna nenhuma atitude, né, dos gestores, das pessoas responsáveis, no máximo algo que, isso foi uma sazonalidade, mas se de fato isso não gera nenhum impacto no negócio, então, para que foram definidos como indicadores, né? Então, esse é um ponto que eu identifico muito como decisões, definições ali de números que foram irrelevantes, né? A gente gastou uma energia, gastou todo um tempo das principais cabeças pensantes da empresa e, no final das contas, não tem um valor de fato, né, para o negócio. Eu percebo muito quando se fala em métricas, as pessoas ficam com alguns números já meio que na cabeça, né? Churn, retenção, aquele funil. E nem sempre aquelas métricas elas se aplicam realmente ao negócio. Você precisa entender, às vezes, tem uma métrica que é muito conhecida, né? Mas que ali não vai ser aplicada. Então, você tem que entender quais são os indicadores que devem ser avaliados ali na empresa. Puxando um pouco um gancho disso, Ana, você enxerga alguma métrica que geralmente as pessoas gostam de falar que existem em produtos, mas que você acha que raramente ela gera uma boa discussão realmente de negócio? Sim, sim. Logo no início da minha trajetória em tecnologia mesmo, né, na parte de produto, eu trabalhei com produtos de e-commerce. Então, é muito comum a gente ver tanto a análise de downloads como a análise de cadastros, né, novos cadastros acumulados. E quando a gente vai olhar para essa métrica exclusivamente, se a gente olha para cadastros acumulados, né, novos cadastros, é um gráfico que tende a crescer ali, né, porque vai acumulando dos novos usuários que vão entrando, ou de downloads também, né, muitas vezes pode ser uma métrica que também tem uma tendência muito mais a ter uma crescente, né, geralmente. E se a gente for olhar apenas para essa métrica, né, isolada, downloads ou cadastros
novos usuários, isso não diz muito para a gente, né? Então, não dá muita profundidade para que a gente tome alguma decisão ou avalie o comportamento dos usuários, né? Isso faz com que a gente fique muito numa superfície ali, né? Tome uma decisão, acho que a gente está com uma métrica boa, mas quando, na verdade, a gente tem que ir mais e mergulhar mais a fundo, né? Eu gosto muito desse termo, que é entender retenção, entender nesse exemplo de um e-commerce, né? Carrinhos abandonados, entender ali o fluxo de fato de finalização de compra, porque de que adianta a gente ter 1 milhão ali de novos cadastros ou downloads e só 500 usuários que de fato estão sendo retidos ali, né? Então, essa é uma métrica que, principalmente, né, nessa área de e-commerce e tudo mais, que a gente observa bastante, né? Como uma querida ali, mas que precisa ser ali mais aprofundado. São as famosas métricas de vaidade, né? Tem muitos downloads, mas isso não converte, não tem usuários ativos, não mexe ponteiro de negócio. É apenas um número que não diz muita coisa por si só. Ana, na sua trajetória, você contou aqui pra gente que é bem extensa. Você já se pegou em algum cenário que você olha assim, não é possível medir, eu não tenho dados suficiente aqui, eu não consigo extrair métricas. E como é que você se posicionou em relação a isso? Essa pergunta é muito boa, porque ela se conecta muito a alguns desafios recentes, né? Então, a partir do momento que eu saí de um produto de e-commerce, que era web, e eu tinha muito acesso a dados, dados mesmo dos clientes, dados ali dos nossos clientes, né, das lojas, dos lojistas, e conseguia entender um pouco mais dos comportamentos e ter mais liberdade. Há uns 2 anos, acredito eu, por aí, eu migrei para produtos de ERP e PDV. Dentro da mesma empresa, só que, enfim, né, são nichos diferentes. E quando eu me vi nesse ponto de um produto diferente, que na maioria do nosso caso são on-premise, né, tem bases hospedadas ali dos clientes, então foi bem desafiador encontrar ali uma forma de puxar dados, puxar métricas, até mesmo que padrão do produto, para entender comportamentos, para entender ali como é que aquele produto se posiciona. Então, foi um momento que eu me vi com esse desafio de tentar entender como é que eu vou puxar dados desses produtos, como é que eu vou medir. E uma dica que eu gostaria de dar aqui, que foi o que eu fiz na minha realidade, né? No primeiro momento eu quis ter dados perfeitos, né? Mas a gente sabe que a gente precisa, nesses casos, e até mesmo de migração de produto, ter uma clareza e até mesmo uma humildade de entender que é um desafio e que a gente tem que passar por algumas etapas até a gente conseguir ter ali uma visão mais ampla, né? Ter mais dados para medir mais coisas. Então, eu meio que fiz algumas etapas empiricamente mesmo, né? Do meu feeling ali. Então, entender o negócio, entender os produtos, como foi o meu primeiro momento com produtos de ERP e PDV, apesar de no e-commerce ele ser conectado, né, com produtos de ERP e PDV, mas de trabalhar com o produto em si. Então, foi conversar com as pessoas, entender ali como é que os produtos hoje, eles registravam os dados, assim, de maneira mesmo de entender a fundo o negócio, né? Entender como é que funcionava e onde os dados ficavam e o que é que a gente tinha de informação. Porque a gente chega muito na empolgação de querer medir tudo ou de querer ser revolucionário, né? Mas a gente tem que ir aos poucos ali entendendo como é que funciona. E também, um outro passo é entender que a gente tem que começar manualmente mesmo. Então, depois de conhecer o negócio, entender informações que fazem sentido para que a gente comece a olhar, começar manualmente mesmo com a extração de dados, algumas análises, para mostrar valor e mostrar, né, para a gestão ali que é importante a gente tentar investir ou em alguma ferramenta de traqueamento ali da jornada do usuário dentro do produto e coisas nesse sentido, né? Então,
é mais ou menos essa linha aí que aconteceu comigo, de fato, na realidade, aí na minha trajetória, e foi dessa forma como eu fui conduzindo, né? Então, tentando entender ali como é que conseguia, de fato, mostrar inicialmente o valor, né, de alguns dados, entendendo que a gente não vai conseguir ter tudo nas mãos no primeiro momento, e depois ir aos pouquinhos ali conseguindo algumas ferramentas, ou até mesmo dentro das ferramentas que a gente já tinha, para fazer alguns traqueamentos, algumas informações também. Boa, né? É caçar mesmo, e caçando aos pouquinhos, a gente sentindo o terreno, entendendo onde a gente pode coletar esses dados. A gente hoje vive numa era que tudo é IA. Tudo é IA para aumentar a produtividade. O que a gente fazia em 5 dias, agora a gente faz em 2 horas. Então é muita propaganda em cima do IA. Eu acho que realmente a ferramenta é super poderosa. A gente se choca com o que ela é possível de fazer. Então é muito comum a gente pegar os dados, colocar no IA e pedir para ela analisar aqueles dados que estão ali. Você acha que com isso, com essa nova era de IA, que ela consegue analisar os dados que a gente coloca na ferramenta, melhorou as decisões que a gente tem em relação de produto, ou só aumentou o volume de dados que não dizem muita coisa? Eu acho que a ferramenta em si, a inteligência artificial, ela pode ser aplicada a ambos os cenários que você falou. Acho que o que vai diferenciar é como que a gente utiliza ela, né? Como é que o time utiliza ela. Então, vou dar um exemplo também, novamente. Gente, eu vou dar muitos exemplos práticos, que assim que eu aprendo, então acho que é importante também as pessoas conectarem, né? Quando eu comecei nessa questão de entrar mais a fundo nos dados do e-commerce, né, primeiramente, eu entendi que eu precisava aprender SQL, porque na época ainda não tinha esse boom da IA, né, de ter mais facilidade para análise de dados, ali, jogar os dados, pedir um retorno. Então, foi raiz mesmo, né, aprender SQL, fazer consultas e tentando ali trazer mais tangibilidade, né, para os feelings, para as hipóteses, e também para ter mais liberdade, né, porque a gente ficava muito dependente dos desenvolvedores, né, extraírem informações e trazerem mais dados para a gente. Então, a partir daí, a gente observa que a gente tinha um trabalho muito maior, né, como você falou, até a gente tinha ali um trabalho muito grande que hoje com a IA a gente consegue, de fato, otimizar. O que eu entendo como diferencial, o que faz com que a gente, de fato, utilize a IA da forma correta e que não vire um acúmulo de informações sem direcionamento nenhum, é a gente saber fazer as perguntas certas, né? Então, eu acho que a IA veio muito para trazer esse apoio operacional que vai ajudar a gente a ter uma otimização da nossa rotina, mas que a gente precisa ter em mente esse ponto mais analítico nosso, né, do ser humano. Então, saber fazer as perguntas certas e entender com que aqueles dados que ela vai trazer para a gente, como a gente vai aplicar na nossa rotina, como é que a gente vai aplicar na nossa empresa e quais impactos aquilo vai gerar, qual é a priorização, eu acho que esse é o grande diferencial. Se você está gostando do podcast, está gostando do nosso conteúdo, para entrar em contato com a gente é só mandar uma DM no Instagram. Mas se você preferir o e-mail, manda um e-mail aí para podcast@mulheresdeproduto.com. E também você pode apoiar a gente de diversas formas, seguindo a gente no seu agregador de podcast mais favorito, ouvindo pela sua plataforma favorita e também deixando like e entrando aí para o Clube MDP. Que a partir de R$25 você vai ter vários benefícios, como inclusive passe livre no MDP Putas, que é os nossos eventos aí que acontecem ao redor do Brasil todinho. Vem pro clube e continua ouvindo a gente. Você tocou no ponto interessante. Atualmente eu trabalho na consultoria e meu produto é extremamente técnico. Mas eu tinha uma curiosidade, que é relacionada às APIs. Eu queria saber se essas APIs se relacionavam com alguma regra de negócio externa. E eu não tinha como ter esses dados. Já tem, o cliente não ia me passar esses dados porque não fazia parte do meu escopo de trabalho, então não tinha por que ele me passar isso. Mas eu estava muito curiosa
para entender se tinha alguma relação. E a gente sabe que existem dados abertos, né, por aí. A gente, se for no Reclame Aqui, se for nas lojas de aplicativos, a gente vai ter reclamações ali dos consumidores. Então, o que eu fiz? Sim. Eu peguei uma IA, realmente, pedi para ela coletar todos esses dados para eu entender se tinha, qual era o principal nível de reclamação dos clientes. Eu queria saber se tinha alguma coisa a ver com minhas APIs, que são de notificações. E aí eu descobri que não tinha nada a ver, realmente, as minhas APIs estavam ok, mas tinha a ver com o processo de login, que era o principal nível de reclamação dos clientes. E depois, questionando internamente, eu percebi que já existia uma tratativa relacionada a isso. Então, não tinha os dados, provavelmente o cliente não ia me dar, porque realmente não tinha que me dar, mas eu tinha curiosidade de saber. Então, às vezes, os dados não estão só na empresa, né? Você pode coletar externamente para te dar, tipo, um norte ali, mais ou menos, do que está acontecendo. E com a ferramenta de IA, realmente acelerou muito. Imagine você olhar reclamações de vários meses, vários dias ali relacionado ao aplicativo, em mais de uma loja, Apple Store, Google Store, Reclame Aqui. Ia demorar muito fazer isso na mão. Quase impossível. Exatamente. Coletar ali na mão e depois você fazer o filtro. Essa reclamação é de X coisa, a outra é de Y, então já pedi para a própria IA fazer, filtre, eu quero reclamações desse tipo, você agrupa quantas vão ter, e outro tipo. E aí eu consegui ter ali um diagnóstico em uma tarde, que provavelmente se eu fosse não ter a IA para fazer, ia demorar semanas, ou até muitos dias, para fazer isso. Então, acho que é como você disse, é um discernimento ali de você utilizar a ferramenta, que ela vai realmente acelerar o seu processo, né? Um trabalho manual, que é chato, eu acho chato, de você sair coletando e colocando numa planilha. E que o mais interessante é você já estar com os dados ali e conseguir tirar um insight, né? Uma análise de negócio. Então, realmente, não é só colocar um monte de informação ali e não conseguir analisar. Quando a gente fala muito de métrica, a principal coisa que aparece são OKRs, KPIs, OKR. Isso é muito comum de aparecer. Na sua trajetória profissional, você já viu qual que é o erro mais comum que as empresas cometem, ou os times cometem, quando definem quais são seus OKRs e quais são seus KPIs? Sim. Eu acho que por mais de ser uma metodologia que já está no mercado há bastante tempo, né? Eu acho que ainda é uma metodologia que gera algumas dúvidas, né? Então, eu já percebi confusões de OKRs tratando como listas de tarefas, digamos assim. Então, por exemplo, colocar como OKR a questão de desenvolver determinada feature no fluxo de checkout, né, até o final do trimestre. Sendo que, na realidade, o ideal seria, né, a gente ter ali, aumentar a conversão de X, né, para Y% no fluxo ali de checkout, nesse exemplo, né. Então, muitas vezes ocorre essa confusão, mas no sentido de que o OKR, ele não é a tarefa, né, ele não é o que você vai fazer, mas é o que você almeja ali. Então, aumentar a conversão ou a questão de NPS, e essa tarefa ela entra ali como uma forma de você chegar a esse objetivo, que não necessariamente vai ser essa única forma, né? Vão existir N formas ali para que a gente consiga chegar nesse determinado objetivo. Uma outra coisa que eu acho que também gera muita confusão é a diferença de OKR com KPIs, né? E aí eu gosto muito de uma analogia que uma vez eu vi em um material de uma consultoria, que é a analogia do carro. Não sei se você já chegou a ver, né? Então, já os sim, KPIs, essa é a analogia que vai mais encontro ali como exemplificar, né? Então, os KPIs, eles são ali o painel de controle ali do carro. Então, nesse exemplo do carro, o nível do combustível, outras questões ali que envolvem a performance ali do carro, né? E os KRs, né, os OKRs, eles são ali o objetivo, né? A estratégia onde a empresa ela precisa chegar. E não necessariamente todo KPI precisa virar um OKR, né? Então, a gente tem que trazer para os OKRs o que de fato a gente entende como um desafio e como algo que de fato vai mexer o ponteiro ali do negócio, né? Vai trazer ali no final do trimestre, a gente vai avaliar e ver questões que a gente evoluiu, que impactou positivamente para os nossos clientes, trouxe receita, trouxe algum tipo de retorno
para o negócio. Então, acho que esses são os principais pontos que eu acho que ajudaria a entender, né? As diferenças ali de OKRs, KPIs, e o que de fato é um OKR, e o que de fato é só realmente uma lista de tarefas. Que a gente tem que entender exatamente qual é o objetivo, né? Bom, não é ali o intermediário que você precisa realmente alcançar. Você falou, né, que a gente precisa entender, mas eu entendo que durante a jornada nem tudo é muito lindo, nem tudo é simétrico, nem tudo é redondinho. Já chegou em algum momento que você definiu lá com o time qual era o OKR, qual eram os KPIs, e no meio do caminho você falou assim, não, eu preciso abandonar esse indicador porque ele não faz sentido. E como é que você tomou essa decisão e o que te motivou a agir dessa forma? Recentemente, inclusive, nós começamos a implementar uma ferramenta de traqueamento de dados dentro de um dos nossos produtos e a partir daí a gente começou a medir algumas coisas de novas funcionalidades. Então, nesse caso, nesse exemplo, a gente lançou uma nova funcionalidade que era muito esperada ali pelos clientes e, na verdade, é até um módulo financeiro. Então, tem um retorno financeiro ali também de contratação. E no início, a gente acabou olhando muito para taxa de acessos, taxa de cliques, né? Então, a gente tinha definido meio que essa como um parâmetro ali que a gente estava avaliando. Só que, na realidade, isso não era o que, de fato, a gente precisaria avaliar, né? Então, não digo que a gente abandonou, mas a gente entendeu o que de fato a gente precisaria olhar dentro dessa jornada específica. Então, em vez da gente olhar taxa de cliques ou entradas ali dentro da tela, né, a gente passou a olhar a conversão. Então, a conversão dos que de fato entraram pelo período free e de fato passaram por todo o funil e contrataram o módulo. Então, a gente mudou essa visão de apenas uso da funcionalidade, uso de acessos e tudo mais, para uma visão mais financeira, de quanto é que a gente conseguiu de retorno com esse novo módulo, com essa funcionalidade, e quanto que isso foi ali, os clientes foram passando pelo funil. Até para que a gente pudesse ver clientes que pararam no período free. Por que eles pararam, né? O que a gente pode entender desse número e como é que a gente pode ir avaliando ali melhor conversão. É produto? É comercial? É alguma coisa que ficou faltando de entender o fluxo? Então, não diria que a gente abandonou, mas a gente mudou a percepção, né? A gente mudou o ponto de vista da métrica. Você falou, eu achei interessante você comentar que a gente foi vendo a taxa de cliques, a jornada ali do cliente, mas percebeu que o que importava realmente era a conversão. Recentemente, acho que foi esses dias, eu pedi uma pizza pelo iFood, me chamou a atenção essa funcionalidade, e eu pedi só a pizza. Geralmente pede uma pizza com refrigerante, e foi até no iFood. Uhum. E quando eu pedi a pizza e finalizei a compra, eu recebi uma mensagem: por que você não pede refrigerante agora? Pizza combina com refrigerante, que é um bom exemplo de você avaliar a jornada do usuário, ali, entender como é que ele funciona, qual foi a conversão dele e propor um novo produto. Então, eu acho que foi interessante essa conversão aí do iFood, perceber, ela comprou pizza, esse produto aqui é interessante comer com refrigerante. Vamos oferecer para ela mais alguma coisa. Uhum. E isso só pode ser avaliado realmente você vendo toda a jornada ali que precisa ser avaliada. Ana, às vezes a gente avalia ali um dado e acaba interpretando ele de uma forma equivocada. A gente pega aquele número, pega aqueles dados, até trata aqueles dados, mas eles acabam te levando para uma direção que não é muito adequada. Você acaba levando para uma análise que não faz muito sentido com o seu negócio. Como é que você trata situações assim, que você tem um dado, pensa que essa análise era X, mas no fundo era Y? Acaba até tendencioso, né, se a gente for olhar por esse ponto de vista. Outro exemplo. Recentemente eu estava avaliando o NPS, né? Então era uma das métricas que estavam ali, que estão, né, ainda como importantes ali para a gestão. E uma coisa que eu observei, que eu fui aprendendo,
porque tudo isso a gente vai aprendendo só realmente na prática e na conversa com lideranças que vão norteando a gente, instigando a gente a aprender mais, foi a parte de me aprofundar. Então, nesse exemplo, por acaso, se eu olhasse o NPS exclusivamente do produto X, ele estava positivo, né? Ele estava ali com um NPS bom, mas se eu não me aprofundasse, eu poderia ter a tendência ali de que aquilo tá ok, não tinha nada que ser feito. Mas com essa experiência, com essa prática, é sempre importante a gente entrar mais no detalhe, testar hipótese, avaliar ali o que pode estar correlacionado com esse dado, né? Então, por exemplo, eu fui no tempo de casa, digamos assim, que aquele cliente tinha com o produto. Então, quanto tempo daqueles clientes que tinham, né, que usavam o produto. E eu pude observar que clientes mais antigos tinham um NPS maior e que puxavam a tendência ali para que a gente tivesse uma nota maior. E clientes mais novos, que estavam entre 1 e 3 anos, 5 anos com o produto, tinham um NPS um pouco mais abaixo. E a partir daí surgem algumas hipóteses, né? Será que é o fluxo de onboarding? Será que clientes novos estão sentindo dificuldade ali de utilizar o nosso produto? Já clientes mais antigos já sabem como usa, então não tem muito algumas questões sobre isso. Então, eu acho que uma das armadilhas é essa, é você olhar o dado, o número por si só e não se aprofundar nele, não observar conexões que tenham entre ele para que você, de fato, tenha uma análise mais completa, né? Até mesmo para vocês, né, como profissionais, ter uma postura ali de senioridade, né, na hora de apresentar esses dados ali para a gestão. Então, acho que essa é uma armadilha e esse é um ponto que é bom estar sempre atento, né? Observando ali nas nossas análises. Então, você teve que agrupar os dados qualitativos, que diziam que o NPS era elevado, com os qualitativos, entender o comportamento do usuário mais antigo com o mais novo para chegar numa decisão ali mais redondinha do seu negócio e ter uma decisão mais assertiva. Boa, Ana, a gente está quase chegando no final do episódio, mas algo que eu vejo muito aparecer quando a gente vai olhar a vaga, principalmente de produto, é saber lidar com métricas. E é muito comum em processos seletivos perguntar qual foi a métrica que você atuou e como você conseguiu acompanhar, como que você resolveu isso e qual foi o resultado para o negócio. Mas nem sempre as pessoas têm experiência com métricas, ali às vezes é o primeiro trabalho, primeiro emprego. Tá. Como é que você percebe essa cobrança em relação a métricas em processos seletivos? E pensando assim, pessoas que estão iniciando ainda na área, não trabalham em grandes empresas, não têm a chance de trabalhar com métricas, qual a dica que você daria para elas poder construir um bom case? Como é que elas poderiam estruturar e começar a ter uma mentalidade de data drive, que foi que a gente começou ali no episódio conversando? Sim, não tem para onde correr. Eu acho que toda empresa, todo profissional que faz ali processo seletivo, né, o gestor de RH, ele tem essa percepção de que é importante ter ali uma visão de números, de dados e ter essa conexão com o case ali que foi proposto, né? Então, hoje em dia a gente vê muito processo seletivo com case prático, ou até mesmo na conversa ali durante a entrevista, o entrevistador, né, o profissional, faz algum contexto e a pessoa tem que trazer ali qual é a sua linha de pensamento. Uma dica que eu posso dar nesse primeiro passo é você saber fazer perguntas, né? Fazer as perguntas certas para que você consiga, de fato, entender mais do que aquele cenário que está sendo proposto ele quer dizer, né? Então, ser curioso, fazer as perguntas, não tentar trazer só, por exemplo, por mais que não tenha experiência, a gente estuda e entende algumas métricas padrão ali das empresas, né? LTV, churn, CAC, essas coisas, né? Então, não só jogar as métricas assim, tentando encaixar no cenário que o entrevistador passou, mas você, de fato, fazer as perguntas e entender como é que isso se conecta, né? Como é que
tanto essas que você estudou, como outras que você for entendendo mais ali no contexto do case. Eu acho que a gente não precisa estar numa empresa, numa multinacional, ou estar com um grande número de dados para a gente poder ter um case ou se destacar nesse mundo, né? Nessa área específica. O fato da gente ter curiosidade, ser questionador, a gente buscar ali ter realmente uma curiosidade, né? E saber fazer as perguntas, isso ajuda bastante. E uma outra dica é que você pode fazer cases com diferentes coisas da sua rotina. Então, esse exemplo que você citou do iFood, né? Uma possibilidade é fazer um case com uma jornada de negócio de um produto que você utiliza, né? Obviamente, não pegando o produto como todo, mas uma jornada específica, ver como é que foi a sua linha de raciocínio, como é que você chegou nessas informações, qual foi as perguntas que você fez. Então, sempre quando você estiver construindo um case voltado para dados, colocar ali qual foi a linha de raciocínio que você teve, detalhar ali o motivo que você chegou naquela conclusão, né? Outra dica para quem está na faculdade ou para quem tem projetos pessoais, até mesmo de projetos voluntários, pegar realmente uma situação da rotina desse trabalho, trazer realmente como uma forma de produto mesmo, né, da prática, e estruturar em cima dessa ação, né? Então, novamente, mostrar qual era o desafio, mostrar qual era as hipóteses, ver a linha de raciocínio, descrever a linha de raciocínio e quais foram os dados que, de fato, vocês chegaram na conclusão, quais foram as métricas que vocês observaram que fazia sentido para esse case. Então, acho que essa é uma dica ali que eu poderia dar para esse tipo de cenário, né? Uma coisa que também eu aprendi no decorrer, né, da minha trajetória é nunca ter vergonha de perguntar o óbvio, né? Muitas vezes o óbvio ele precisa ser dito, então questione, pergunte, não tenha vergonha de coletar mais informações para que você estruture uma linha de pensamento mais sólida e mostre mais senioridade ali no processo seletivo. Assim, e também no ambiente de trabalho, a gente às vezes fica com vergonha de se mostrar inseguro, fazendo uma pergunta, essa pergunta é boba, como é que eu vou ser vista fazendo esse tipo de pergunta? E na minha experiência eu percebo que, na grande maioria das vezes, as pessoas elas têm o maior prazer de responder. Elas respondem com educação, um ou outro vai dar uma resposta ali meio atravessada, meio sem paciência, mas 80% dos casos as pessoas elas vão te responder. Elas vão gostar de ver a sua curiosidade. Então, realmente perguntar é interessante. E quem não pergunta fica estagnado, né? A gente fica sabendo as mesmas coisas o tempo todo, a gente não evolui. Então, a ideia de perguntar é bem interessante. E outra coisa que eu vejo muito acontecer, Ana, é que as pessoas reclamam, não consigo medir aqui. Eu não tenho dados, que foi um exemplo que você deu, a gente sempre tem como conseguir dados. E o outro ponto é que a jornada de trabalho acaba virando muito operacional. Eu tenho que apagar incêndios, fazer o que tem que ser feito ali, que não dá tempo de medir. Eu não consigo coletar, não consigo medir, não consigo analisar. Eu disse que o episódio já estava acabando, mas surgiu essa curiosidade. Você já passou por algum momento na sua jornada de carreira que você percebeu que estava ficando muito operacional e estava parando de olhar para os dados e fazer as análises devidas? Sim, com certeza. Existem, dependendo do cargo, né, da sua senioridade, acaba que a função de bombeiro é muito frequente, né? Você tem que estar ali de fato, e isso é o que acaba quebrando a gente com essa rotina de ter um pensamento mais curioso, ter uma abertura maior ali para se aprofundar mais, porque você está imerso nos problemas do dia a dia, você está imerso ali resolvendo situações mais operacionais. Eu acho que algumas coisas que foram uma virada para mim, e aí eu vou dizer na minha experiência, né? Eu sei que existem diversos tipos de empresas, formatos e lideranças. Eu acho que eu sempre fui muito aberta com a minha liderança, eu sou uma pessoa muito curiosa, também tem isso. Então,
de tanto em momentos que eu observava que eu estava muito imerso no operacional, abrir para minha liderança algumas possibilidades de realocar o trabalho, de ajustes que a gente pode fazer, para que eu pudesse começar a ter um olhar mais analítico também, ter contato com pessoas. Então eu sempre assim fui atrás de falar com as pessoas e entender como é que as coisas já funcionavam. Então, não tentar inventar a roda do zero, né? Também às vezes acaba que a gente quer trazer um diferencial para a nossa empresa, mas que já existem BIs, dashboards, que não precisa você criar do zero. Então, buscar conectar com pessoas, conversar ali com quem já trabalha hoje, entender as ferramentas que a gente tem hoje, para que a gente não precise gastar nossa energia, que já vai ser pouca, porque a gente vai estar muito no operacional. Então, entender quais dados que a gente tem, conversar com a nossa liderança, entender as possibilidades que a gente tem ali para que a gente possa equilibrar a nossa rotina, a nossa função. Estudar muito também, buscar se aprofundar além do trabalho, né? Por fora ali do que você... Se é uma coisa que você quer, se é uma área que você quer, ter, pelo menos, tirar um tempo ali na rotina corrida para fazer esse exemplo desse case que eu citei, né? De uma coisa mais pessoal ali da sua rotina. Tem um livro que eu gosto muito, que me ajudou muito nesse processo também, de entender como eu ir me desvencilhando mais do operacional imerso ali e começar a tentar indo ali para um olhar mais estratégico, analítico. É só pegar aqui o nome dele direitinho. Pronto, é esse livro aqui. Faça o trabalho que precisa ser feito. Depois as meninas botam aí na legenda, que é mantenha o foco, realize mais e gerencie sua energia. É do Harvard Business Review. Eles têm essa coletânea, né? E ele me ajudou bastante sobre como organizar a nossa energia, as nossas tarefas no trabalho, né? Entender como delegar para quem que aquele trabalho é feito. Recentemente, eu até estava conversando com uma amiga minha sobre isso, que eu sempre tive muito prontidão. Tipo assim, as pessoas chegavam para mim pedindo as coisas e eu tinha na minha cabeça que eu tinha que ter a resposta para tudo, ou se eu não tivesse, eu tinha que ir atrás de alguém para responder aquela pessoa. E uma coisa que eu aprendi é que, primeiro, a gente não tem a resposta de tudo. Se a gente sabe quem tem a resposta daquilo, não se prenda a você ter que resolver, direcione a pessoa para quem realmente tem a resposta, né? E a outra coisa é que também, se você está numa função, tipo, eu já tive função de sustentação, que eu tive que ficar também resolvendo muitos problemas, mas uma coisa que eu aprendi também é que a gente não é médico. Se a gente parar um tempo para resolver uma outra coisa que não é, obviamente, que não é um P0 ali no cliente, ninguém vai morrer, né? Então, a gente tentar também equilibrar esse tipo de coisa na nossa rotina e tirar esse peso das nossas costas, que a gente tem que ser um super-herói ali, uma super-heroína e resolver tudo o tempo todo. Eu acho que são aprendizados aí. Não sei se respondi a sua pergunta. Falei um bocado de coisa. E me trouxe uma reflexão importante, que às vezes a gente, nessa ânsia de resolver tudo, a gente acaba até resolvendo o que não é pra gente resolver. Que não é pra gente. Esse tempo precioso a gente deixa de fazer algo que seria mais interessante pra nossa própria função. Só pra não dizer não. Exatamente. Você falou de sustentação. Eu também já fui PO de sustentação, e eu digo que foi uma das experiências incríveis que eu vivi, porque você começa a perceber um padrão que vai acontecendo ali, de incidente, de bugs. Então você começa a querer, é muito mais fácil você prever, esse bug já aconteceu X vezes. O que é que a gente pode fazer para que ele não aconteça novamente? Eu acho a sustentação uma experiência incrível, assim, de início de carreira, porque é muito palpável. Você viu o incidente, viu o bug acontecendo, é muito mais fácil do que você pegar os dados, analisar ali para poder tirar um insight. Não, sustentação é visível, é visível. Aconteceu o bug, você precisa resolver, mas pode cair justamente nesse cenário que você disse, de você ficar tão atrelado a resolver aquele incidente que vai parar a produção, vai parar o aplicativo de alguma... E vamos parar um pouquinho e pensar e analisar quais são as melhorias que a gente pode fazer para não estar só apagando incêndio, né? Isso. Exatamente. Eu costumo dizer que
a gente que já tem experiência em ter lidado com cliente, atendendo cliente, seja na própria sustentação, seja implantação, CS, é uma experiência que é muito rica para quem trabalha com produto hoje, porque você tem ali a visão de fato do cliente, de fato do que aquilo está acontecendo e coisas que a gente pode fazer para resolver não só a dor daquele cliente, mas provavelmente a dor de outros clientes, né, também. Ana, agora realmente chegamos ao final do episódio. Eu te pedi mais uma dica, mas você já deu tantas que eu acho que se você quiser dar mais alguma, fique à vontade, mas você já deu bastante dicas aqui, tá? E então, gente, quero deixar uma reflexão para quem está nos ouvindo. Na próxima reunião do seu time, quando o indicador aparecer na tela, experimenta fazer uma pergunta antes de olhar para o número. O que é que estamos tentando entender? Talvez essa resposta seja mais importante do que um gráfico bonito, bem organizado, tá bom? Ana, muito obrigada pela sua participação. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. E é isso, pessoal. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.